Estamos de volta com o nosso canal aberto desta semana, debatendo o que podemos juntos fazer para melhorar o dia a dia da nossa cidade, da comunidade em que vivemos. Afinal de contas, Novo Hamburgo tem uma universidade. Novo Hamburgo tem diversas entidades de renome nacional, agora dá para se dizer, né, que o PAS já tirou o Novo Hamburgo do nome, agora não é mais só Novo Hamburgo, ampliou-se, hashtag PAS, porque o Brasil conhece esse movimento. Temos o Pensando Novo Hamburgo, que é outra entidade que está sempre à frente, trazendo palestras importantes, buscando soluções para os nossos problemas do dia a dia. Quem sabe já que estamos no ano eleitoral, quem sabe o novo prefeito da cidade, né, ou o atual prefeito, ainda dá tempo, ele fica administrando a cidade até dezembro, a gente está em maio apenas, possa buscar juntas essas entidades, ouvir essas entidades, como a gente ouviu um exemplo que a Andréa colocou no bloco anterior. Às vezes, ouvindo mais, é possível de resolver mais problemas, não é, Marcos? Até por isso que a gente tem 2 ouvidos e apenas uma boca, é isso? Nós que fizemos parte, além do Pensando Novo Hamburgo, também de uma entidade associativa, que é a Sociedade Ginástica, que é exatamente isso. Né? Num clube, tu não tem uma decisão de uma pessoa, tu tem um conjunto de pessoas. Tanto que diz que as decisões são feitas por assembleias, porque tu tem os conselhos, aí tu tem a diretoria, mas decisões são feitas pela coletividade. Pode isso, quem vai dizer é o todo, é a maioria que vai dizer que se pode ou não. Tu tem alguma condução, alguma ideia, o planejamento, aprovou o planejamento? Sim, daí tu tem que ter alguém para executar, porque não dá para todo dia perguntar se tu vai ligar a luz ou vai apagar a luz para todos, né? Mas isso está no planejamento, mas as decisões de futuro e as decisões que tu precisa ser tomado, precisa escutar muito. Tu sempre precisa escutar. Eu brinquei a questão do Plácido, que também é frequentador lá das aulas de Zumba. Vamos fazer uma aula de Zumba lá. Tá, mas beleza, mas por quê? Por que eu vou fazer? Primeiro, a gente ouviu as pessoas para ver o que elas queriam, né? E o Pensando no Novo Hamburgo, temos em relação a isso muito bem também. A André e o Plácido lembram. Nós vamos fazer uma praça. Ok, tem uma ideia. Primeiro, sim ou não, onde e como. Isso é aberto, tem que haver a discussão em relação a isso. E essa discussão não pode se nunca levar para questões pessoais, essa questão, não, eles estão fazendo isso para me derrubar, ou porque querem aparecer mais que o outro. Essas vaidades, nós precisamos perder um pouquinho dessas vaidades em relação a isso, né? Então, nós precisamos, como um todo, talvez, reaprender a viver a cidade, né? Porque hoje o jovem com 17, 18 anos, ele vem com uma nova ideia, ele vem na questão da individualidade, de fazer o que lhe interessa para ele, a própria questão dos aplicativos e tal, que não retém isso, ele precisa reaprender em relação a isso, né? E é como eu estava falando antes, esse envolvimento, esse compartilhar, é que não vai só te trazer conhecimento para os reais problemas, mas buscar parceiros para ajudar a resolver. Em muitos sentidos, na administração toda. Na administração toda. Eu, particularmente, tive um problema dentro de um setor do clube, que era justamente isso. Havia um problema de relacionamento grande entre aquele setor. Muito problema. E um dia nós chegamos e mas qual é o problema, gente? Vocês têm tudo aqui, o que está lhe faltando? Eles olharam para mim e disseram, falta tu vir aqui e conversar com a gente um pouco. Entende? E isso é de fato em relação a isso, tu precisa. Só que, colocando também uma coisa, eu tenho um medo muito grande, que é o seguinte, que vai nos faltar pessoas que queiram ser prefeitos, que queiram ser governadores, né? Porque hoje existe uma situação muito mais, talvez, de cuidado com a administração, com a punição por estar fazendo algo errado. Então, algumas pessoas dizem, não, eu vou me segurar um pouquinho aqui, não vou nessa esfera, né? Eu vejo que as pessoas não existe mais aquela questão, e própria André comentou aqui dentro da comunidade, né? Não, tu vai ser candidato? Não, eu não vou ser candidato, como se isso fosse ruim. E não pode ser interpretado como uma coisa ruim. Há uma teoria, Marcos, de que todo prefeito, o governador, o presidente, mas principalmente prefeitos, né? Ele já entra com seus bens todos penhorados. Porque ele tem que ter um cuidado, porque nem, às vezes, mesmo a intenção de fazer o bem, e mesmo fazendo as coisas, qualquer detalhe que ele falhar ali, acontece e teus bens são penhorados, né? Às vezes, muita coisa que... contratou um médico, que alguém deu o parecer que dava, depois não dá, o tribunal não dá,
já dá problema. Então tem que ter um cuidado muito, muito grande. Mas isso é com produtivo, esse... né? O Tribunal Sim, de claro, tem que ter o Contas, cuidado. o Ministério Público. Tem Acho que a gente cuidado. avançou muito nisso, tem que se porque cuidar, tem que ter cuidado. obriga os gestores a ter controle das coisas e não delargar, né? Não só delegar, mas delargar para outra pessoa cuidar daquilo que é. Nas redes sociais, tem que né, ter eu um vi agora cuidado de muito manhã grande. o Eduardo Cunha com a camisa do Grêmio vestida. E daí pode eu parar. fiquei um pouco surpreso em relação a isso. Eu não sei o que eles quiseram Não, dizer com essa foto, Zé. O que tá tu bom. pensa Não, isso como mas- flamenguista? Tá Mas bom. essa atitude, essa preocupação Foi que muito o bom ter Plácido, participado com vocês aqui. Desculpa. o Plácido está trazendo, vai ao encontro que eu estou falando. Por exemplo, está sendo asfaltado a avenida tal, em tal bairro. O prefeito vai lá ver como é que está. Opa, o que está acontecendo aqui? Eu estou assinando documento dizendo que está asfaltando e o asfalto não está ainda aqui. Sim. Vai ao encontro que eu estou dizendo, o prefeito Zé, na rua observando observando o que está só- acontecendo. Eu sabe? vejo Só muito uma- medo. É o seguinte, hoje, uma- da administração também, o risco de um prefeito, o prefeito vê um servidor pintando mal um cordão de calçado, certo? Qual é a condição dele de chegar e dizer, não, para que tu estás fazendo errado, tu não pode fazer assim, tu tem que fazer assim. Ele tem essa condição hoje? Como prefeito, sim. Como prefeito, sim, Sim. eu acredito sim. E dentro da própria administração, o que se discute hoje muito, se fala muito, é assim, mas tem muita gente trabalhando, o serviço é moroso e tal. Os prefeitos hoje têm essa condição de chegar e dizer o seguinte, não, tu vem para cá, tu está muito lento no teu trabalho, melhora a tua produtividade, faz isso, e isso nas empresas acontece. Tem que ter, Mas nós temos, né, Plácido, dentro sim. da legislação municipal, mas- todo uma possibilidade de se mensurar resultado também com os funcionários municipais, né? O que, de fato, acho que nunca foi aplicado. Isso, não estou dizendo que isso é Sim, um fato que de nunca foi prefeitos, né? aplicado. O que Tô pode, o falando que não que é pode, o- qual é o limite? Mas- Né? Eu queria só voltar um pouquinho, André, do que foi colocado do orçamento participativo, até porque eu participo nos bairros. Eu acho que é uma boa ferramenta, mas eu acho que talvez, e até levando como ideia, e sai daqui e leva como ideia, de se melhorar essa ferramenta, então. Né? Daqui a pouco vai ter o orçamento das entidades, por que não um momento de escutar as entidades? Tu entendeu? Acho que dá para ampliar. Eu acho que o orçamento ele é positivo em determinado momento, né? Porque a pessoa vai lá, participa, se apodera de poder decidir. Até agora eu participei da escola Peixinho Dourado, foi uma decisão do orçamento. Bairro Liberdade. Bairro Liberdade. Nossa, que escola linda, maravilhosa. Estou falando isso não só para ser governo, porque não dizer, está ali só para defender o governo, claro que eu tenho que fazer isso, defender, mas porque realmente é uma escola de primeiro mundo, assim, né? Então, assim, mas foi decidido no orçamento participativo. Então, melhorar, talvez, André e Marcos, Isso, independente de for o próximo governo. E isso foi essa a minha sugestão, né? De transformar. Eu acho que tem coisas do orçamento que se pode avançar. Assim como o espaço para o diálogo e para o debate. Né? Por exemplo, tem comunidades que reclamam muito que as opções do orçamento não são aquelas Já que, vem na meio visão direcionado. A carta delas, vem é marcada, a prioridade. carta vem marcada. Né? Já vem direcionado. Então, acho que a gente pode avançar nisso nisso, dentro do melhorar a orçamento ferramenta. participativo. Né? Outra situação, ter um controle dos participantes do orçamento participativo, que isso é uma outra reclamação. Não se tem muito como apurar se aquelas pessoas que estão ali, de fato, São são daquela comunidade. Né? Então, a gente acha, convida, né? Enfim, motiva, mas se eu sou do bairro Jardim Mauá e quero participar da reunião do Rondônia, eu participo, né, lá. Mas Enfim, aí, André, desculpa, mas aí vem aquilo que nós estamos pregando aqui, do bom cidadão, do cidadão honesto. Claro. O cidadão honesto e bom cidadão não pode ser fiscalizado, sair de um bairro fazendo outro. Isso aquilo que eu digo sempre. As pessoas, às vezes, entendem que corrupção é o que os outros fazem, não o que eu faço. O brasileiro é bem assim. O que o outro faz, ir para a rua e botar seguro-desemprego, para ele acha a coisa mais comum do mundo. Se o político fizer a mesma coisa, para o político é corrupto, para ele não é. Então, as pessoas têm que mudar esse conceito de honestidade mas é também. nesse né? sentido, Plácido, que eu estou trazendo essa questão sim, do avanço, claro. porque às vezes não é um avanço só de organização, mas Sim, cultural também, de cultural mudança de também. paradigma, né? Sim. E outro assunto. Nós vamos ter que acho que fazer um programa especificamente do orçamento participativo. Que é muito bom, positivo. Uma boa pauta aí, Zé. Positivo, Anota aí. positivo. Nós temos 4 minutos, é isso, Alex? 7. 7 minutos. Vamos lá. Eu venho trazer outra ideia para o Executivo
Eu, como um gestor público, com certeza, eu sairia só da questão da vida política, da articulação política. Eu acho que o gestor público ele tem que estudar gestão pública, tem que se especializar, para quando sentar na cadeira de um gestor, ele ter noção geral de que pode fazer. Às vezes o político ele só pensa em articulações para administrar a cidade com os outros partidos. Só que esquece de estudar tecnicamente como ele pode gerir a cidade. Infelizmente, não estou dizendo no nosso atual prefeito, mas temos muitos políticos que só pensam na questão de articulação política. Esquece da gestão técnica. Claro, uma prefeitura como o Novo Hamburgo tem muitos espaços para cargos de C6, infelizmente, ou felizmente, eu não sei se eu não estou aqui para ficar fazendo uma avaliação desse sentido, mas a cidade tem que ser tocada. Mas como? Com tantos C6, com menos C6, com mais cargos técnicos. O grande problema da gestão política são as articulações e, às vezes, as uniões, alianças. Se alia com 10, 15 partidos, vai ter que dar espaço para 15 partidos. Mas como dar espaço para 15 partidos aliado a uma gestão técnica pública? Isso que o gestor público político tem que pensar. Mas não é só os talentos, né? E aí? É os talentos. É os talentos. Tu tem que aproveitar os talentos dentro da tua comunidade. E realmente precisa de pessoas que conheçam e estão ali, né? Porque tu não consegue chegar alguém para resolver. Vamos trazer alguém de Brasília para cá, ele vai resolver os nossos problemas. Não vai resolver os nossos problemas. Porque os problemas, e tu falaste bem antes em relação a isso das cidades, né? Brasília tem os seus problemas. Novo Hamburgo tem os seus, São Leopoldo tem os seus, e tem colocando isso. Né? Mas o Plácido também, nós estamos aqui hoje, né? Não como pessoas que dizem que está errado no município. Bem pelo contrário, acho que a gente já passou, eu e a Andréia temos mais envolvimento em relação a isso, né? Que nós passamos essa fase, não, aquilo está errado, aquilo está errado. A gente sabe que está errado, então apresente uma solução e faça diferente em relação a isso, né? Eu sempre tenho muito medo quando a Andréia fica muito tempo em silêncio, porque ela está pensando, né? E aí ela vem com os argumentos muito plausíveis, muito corretos. A mente de André Schneider. Não, ela é uma máquina. Pensa, tu imagina. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. A gente pensa assim, 1h30 de programa, né? Mas tá aí, ó. É muito rápido. Então, eu vou dar 1 minuto para cada um nesse momento final. E eu quero colocar uma questão assim que eu vejo muito no nosso estado, principalmente, até o Marco tocou ali no assunto do futebol. Eu acho que existe muito uma grenalização aqui no estado. Ou tu é desse lado ou tu é desse. Essa união, acho que nós vamos... Tomara eu estar vivo para poder assistir essa unificação ainda, né? Eu notei uma coisa muito gratificante de São Paulo para cima. Por exemplo, eu chego lá para vender essa caneta por R$100. Aí aquela pessoa que vai me comprar essa caneta por R$100, ela pensa, eu vou poder vender a 120, 130. Ela se preocupa com o que ela vai ganhar em cima dos R$100. De São Paulo para baixo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, se eu chego para te vender essa caneta por R$100, o Cláudio pagou 50, quer ganhar 50 nas minhas costas. Se preocupa com o que a pessoa que está te oferecendo aquilo, se preocupa mais com os outros. Aí nós nos preocupamos com os outros. Na questão de fazer ações em conjunto, ações que vai auxiliar a todos, o nós, na hora de usar corretamente o nós, aí nós não fizemos isso. Então, nesse ponto final de cada um de vocês, aí 1 minutinho para cada um, começando lá pelo Marco, por favor. Eu não sei se tu citaste bem essa questão de granularização, e tem uma situação que diz assim, se eu pertenço a este, eu não posso pertencer àquele. E não funciona assim. Eu pertenço a esse movimento, mas em algum momento eu posso estar com aquele e participar da mesma forma. Aí tu cresce uma cidade.
Eles lá, eu aqui, nós nunca vamos crescer. Nós precisamos todos juntos em relação a isso. E, finalizando, eu quero dizer o seguinte, que eu não troco, eu nasci em Novo Hamburgo, eu moro em Novo Hamburgo, eu não quero trocar de cidade, essa é a cidade que eu escolhi, eu sou feliz dentro dessa cidade, eu prospecto essa cidade e divulgo essa cidade, porque ela é a minha cidade. Muito bem. Zé Renato, sua participação, muito obrigado. Nosso produtor executivo do programa. Obrigado por mais uma bela pauta aqui. Obrigado vocês pela oportunidade de estar aqui sentado e conversar, dialogar e trocar ideias produtivas, acredito produtivas para a nossa cidade. Pois bem, eu quero terminar rapidíssimo fazendo uma comparação de Novo Hamburgo com a cidade de Niterói, de onde eu vim, no Rio de Janeiro. Critico muito as vias de Novo Hamburgo, mas se você pensar bem, Novo Hamburgo foi bem projetada. Nós temos várias avenidas e vias que cortam a cidade. Quem for a Niterói, no Rio de Janeiro, cidade da região metropolitana, vai ver um sério problema numa cidade que cresceu demais com vias pequenas e todo dia eternos congestionamentos. Novo Hamburgo tem Avenida Pedro Adams Filho, tem Avenida Nações Unidas, tem Rua Bento Gonçalves, tem Avenida Vitor Hugo Kunz, Avenida Nicolau Becker, tem Rua Ícaro, tem Rua Bartolomeu Guzmão, tem Estrada Presidente Lucena. Novo Hamburgo tem grandes vias. Não foi tão mal projetada, não. Agora, um plano diretor futuro tem que ser feito. Obrigado a vocês. Andréa Schneider, por nosso agradecimento, né, a sua colocação final, e é sempre bem-vinda aqui em diversos programas, não só aqui no Canal Aberto. Obrigada, uma satisfação poder compartilhar desse debate. E eu concluo a minha participação trazendo um ensino que, para quem já leu a Bíblia, vai lembrar do que eu estou dizendo. Mas uma comunidade recebia muitas normas, muitas regras, né, do que podia, o que não podia, até vir Jesus, né? E eles perguntaram para ele, mas de tudo isso, o que é mais importante, né? Porque a gente já está perdido com tanta regra, com tanta norma, o que é de fato importante? E Jesus disse assim, olha, o mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, acho que se a gente trabalhar sempre baseado nesse princípio de amor ao próximo, a gente vai estar transformando não só os locais, mas as pessoas que estão ao nosso redor, com uma mensagem positiva e com um futuro totalmente promissor, e com pessoas melhores. Então, eu queria deixar essa reflexão aqui, dizendo que se a gente partir desse princípio, a gente vai construir uma família melhor, uma entidade melhor e, com certeza, uma cidade melhor. Obrigada. Muito obrigado. Plácido Crescente, assessor de obras públicas da nossa cidade, também integrante de várias ações, assim como já coordenou o Pensando no Novo Hamburgo. Isso. Muito obrigado. Tive a felicidade. Agradeço muito essa honrosa bancada, que não é todo dia que tu tem tantos talentos assim, e essa é verdade, né? Dizendo para o Zé, tem CCs de muita competência, tem CCs que não tem tanta competência, né? Mas alguns são muito bons, né? Que fazem o seu trabalho muito bem realizado. Dizer que é simples ajudar, dá para se planejar coisas simples, pequenas. Como a Andréa disse, não precisa ser sempre um mega projeto para que você possa se envolver, você pode se envolver com coisas pequenas. E isso que eu falei num dos blocos. Vamos sair um pouco do Facebook, vamos viver a vida real, vamos ajudar essas entidades que querem melhorar querem melhorar a cidade. E se você quiser adotar uma praça, um canteiro, é só entrar em contato através do 156, pedir o ramal 9151. Nós teremos o maior prazer em ceder uma praça ou um canteiro para que a cidade fique cada vez mais florida, como diz o hino de Novo Hamburgo. Queremos agradecer, então, a Andréa Schneider, coordenadora do movimento #Paz, Marcos Bock, coordenador do Pensando Novo Hamburgo, o nosso Plácido Crescente, assessor de obras públicas da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, Zé Renato, nosso colega aqui, ele que é ao lado da Letícia, da Simone, organizam a produção desse programa, e ele também apresenta aqui o seu Sociedade em Ação. A gente volta na semana que vem, trazendo sempre um assunto que é de seu interesse. E você também pode nos ajudar. Comece por você a fazer algo para melhorar o dia a dia da nossa cidade. Muito obrigado pela sua audiência e desejamos a todos saúde e paz.
Música